sintonia com o Senhor, tudo fala com a gente, tudo se conecta. E a palavra do Senhor que eu venho trazer hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 38, verso 1. Queria que os irmãos se colocassem de pé para ver essa palavra. Isaías 38, verso 1. Quem achou diz amém? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu em uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém, irmãos? Podem se assentar. Amém. Irmãos, lendo o livro de Isaías, Ezequias era o rei de Israel naquela época, e ele tinha acabado de pelejar contra os... Ele tinha acabado de pelejar, irmãos, contra os... Agora falhou a memória aqui, a palavra. Não, era Israel. O irmão ali que sabe mais da Bíblia, Isaías 37. Missionário Jean. Assírios. Aí, a irmãzinha falou aqui, os assírios. E Deus tinha dado vitória a Ezequias. E logo após, Ezequias foi provado por Deus. E o que narra a Bíblia, teve um momento em que ele adoeceu e teve uma enfermidade. Então, naquele tempo, os reis eram norteados pelos profetas. Os profetas naquele tempo tinham grande autoridade, eram reconhecidos como servos de Deus, como boca de Deus, o que devemos ser hoje em dia, irmãos. Todos nós devemos ser boca de Deus. E tinha um respeito muito grande, mesmo que as palavras dos profetas viessem a ferir de alguma maneira a hombridade dos reis, mas eles ouviam a Deus. Quero levar também para Isaías, capítulo 30, verso 1. Se os irmãos sugerirem que eu fale aqui para ser mais rápido, já está aqui. Então, irmãos, como o tempo é curto, eu vou direto ao ponto. Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomarão conselho, mas não de mim, e que se cobrirão com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Isaías 30, verso 9, diz o seguinte: porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Neste momento eu peço para o Senhor vir aqui com seus anjos e tirar a trava dos nossos olhos e a rolha dos nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 30, 10 diz, irmãos, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não protegeis, para que não é que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tendem para nos enganarmos, coisas lisonjas. Irmãos, voltando novamente ao versículo 38, a palavra que eu venho falar hoje em dia é casa, irmãos. O trecho diz que o Senhor fala para Ezequias, o rei naquela época: põe ordem em tua casa, põe ordem em tua casa. Então o foco da pregação é essa: põe ordem em tua casa. Irmãos, quem vive na sua casa, irmão?
Quem vive na sua casa? A sua família, né, irmãos? A sua família. Então Deus, Ele prova a Ezequias. Mais para frente vocês vão ver que Ele pediu algo a Ezequias. Então Deus, Ele exige algo da gente quando Ele quer nos abençoar, irmãos. Ele exige uma maneira de trabalhar. Ele disse: eu quero que você faça isso. Então você tem que fazer, irmãos. Referindo à família, irmãos. 1 Timóteo 3, 4, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos achar, irmãos. Vamos achar, irmãos. É incrível aqui que eu estava vendo aqui, a pastora estava cantando e Deus começou a me tocar naquele. Como é maravilhoso, né? Estarmos em harmonia com o Senhor, em sintonia. E aquela canção que as irmãs estavam cantando aqui, eu já estava sentindo a presença de Deus. E eu creio que Ele está neste lugar, irmãos. Agora você tem que crer que Ele está neste lugar. Que você não deve sair daqui, irmãos, sem sua bênção. Que hoje o tema é família, irmãos. A nossa estrutura é a nossa estrutura familiar, irmãos. Temos que buscar pela nossa família. 1 Timóteo, verso 3, versículo 3, verso 4, a seguir. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Verso 5. Porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Irmãos, são palavras que nós temos que refletir, irmãos. Essa semana aconteceu algo que comigo, irmãos, e eu sou uma pessoa muito pra cima. O pessoal que me conhece me vê muito sorridente. E eu sou uma pessoa sincera, irmão. Se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou feliz, eu estou feliz. E assim, quando eu aceitei Jesus, eu fiz um compromisso com Deus. E eu aceitei não, irmãos. Eu voltei para a casa do Pai. Falando nesse assunto familiar, eu sou filho de pastor. Minha mãe também é crente. A idade que eu tenho é a idade que meu pai está na igreja, 24 anos. E graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia por ter pais tão maravilhosos. Pais que me ensinaram desde o ventre da minha mãe. Deus me escolheu. E desde criança foi me ensinada a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus. Eu vivi na palavra de Deus, baseado na palavra de Deus. Mas como todo jovem, cada momento da sua vida você tem a opção de trilhar por um caminho diferente. E é essa nossa convicção de querer buscar algo diferente que muitas vezes nos levam a lugares que a gente não quer ir, porque a gente não deixa Deus agir na nossa vida. Então Deus permite que aconteçam várias coisas com a gente. Mas se seus pais, desde pequeno, irmãos, lhe educarem na palavra de Deus, o filho sempre volta para a casa do Pai. Irmãos, também é uma questão que devemos usar nossos recursos hoje em dia. E é algo que tem crescido na humanidade. Tem crescido o número de divórcios, irmãos. Por quê, irmãos? Me digam por quê. Porque a gente está deixando de fazer a nossa parte, buscar pela nossa família. Quando um casal se casa, o que fala na igreja? O que Deus uniu, ninguém separa. Mas muitos casais, irmãos, eles não estão firmes na palavra de Deus. Qualquer coisinha, irmão, derruba um casamento. Tem gente agora que já casa com interesse. Não, eu vou me separar e vou ficar com a metade dos bens do meu esposo. Misericórdia, irmãos. Deus antigamente, ele fez uma lei para Moisés, e o pessoal já estava interessado naquilo. A lei da separação pela traição.
E hoje em dia, qualquer coisa, irmãos, nos motiva a nos divorciar. Isso é obra do inimigo, irmãos. Você sabe o que está crescendo no mundo? Com esses divórcios, está crescendo o número de lésbicas, gays e simpatizantes. Eu não sou preconceituoso, mas a palavra de Deus é contra isso, irmãos. Temos que ser realistas. Pessoas que não têm um relacionamento firme na palavra de Deus. Pessoas que, por picuinhas, se separam, ciúmes, sentimento de posse. Pessoas que não têm diálogo. Uma relação que não tem diálogo, irmãos, não tem nada. Não tem diálogo, você não se conhece. Você não conhece seu parceiro. Você vive 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos do lado de uma pessoa. Você não sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. E é esses espacinhos, essas brechas que a gente está deixando para o diabo agir na nossa vida, irmãos. Temos que ser realistas. Então, o que o casal deve fazer? Às vezes os irmãos estão olhando assim, por que ele está falando isso? Ele é solteiro, não é casado, passei por vários relacionamentos e nenhum agradou meu Deus. Por isso que eu estou solteiro até agora. E eu estou esperando Deus preparar uma para mim, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E por ser filho de pastor é psicólogo, conselheiro. Rapaz, pastor é tanta coisa, irmãos. Não é só pastor não, eu tinha que ganhar por isso tudo, irmãos. E aprendi, né? Então, tratamento dos filhos, irmãos. Outra questão. Seu filho é o que você é, irmãos. Querendo ou não, seu filho é o que você é. O exemplo que você vai dar para seu filho. Se você não corrigir seu filho, daqui a momentos, quando ele crescer, não vai ter respeito nenhum para você. Deus corrige. Ele nos corrige, porque Ele é nosso Pai e Ele gosta de nós. Por isso que Ele nos corrige. Ó, filho, não é aqui, é por aqui. Meu filho, não vai aqui direto, porque você vai cair ali na frente. Aí a gente é teimoso, vai. Aí cai. Pai! Primeira coisa, pai, quando a gente se machuca, meu Deus, está programado. Ele é nosso Deus, é nosso Pai. A gente pede socorro para alguém que é maior do que nós, para quem gosta de nós verdadeiramente. Então a primeira coisa que acontece com a gente fala, meu Deus, que Deus deixou o Espírito dele em nós. Mas nós temos que buscar Deus não somente na dor, mas em todos os momentos da nossa vida. Temos que buscar por nossos parentes. Não devemos deixar de orar, irmãos. E como eu falei, algo aconteceu na minha família, mas Deus me fez lembrar que eu fiz um compromisso com Ele e que eu falei, Deus, o Senhor disse na sua palavra e o Senhor é fiel para cumprir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, baseando tratamento dos filhos, irmãos. Exemplos. Que exemplo você está dando para o seu filho? E cada dia da nossa vida a gente aprende mais. Eu sou uma pessoa que eu quero aprender cada vez mais com Deus. E tudo que é de Deus, que serve para construir algo em mim, um pensamento, eu adquiro. Eu pego o que é bom e tiro o ruim. É isso que devemos fazer, irmãos. Não devemos pegar qualquer coisa que vem aí e entrar na nossa cabeça. Temos que pegar. Isso vem de Deus. Se a gente tem dúvida, se você brigou com sua esposa, brigou com seu filho, que a Bíblia aconselha reconciliar. Às vezes você está certo, mas você foi muito duro com seu filho. Talvez você não teve aquele tratamento, irmãos. Talvez você não teve pai. Talvez você não teve mãe. Você não sabe como agir com seu filho. Mas eles são nossa herança, irmãos. Temos que tratar dos nossos filhos, saber cuidar dos nossos filhos. Isso é responsabilidade de pai de família, de mãe de família. Qual é o seu relacionamento com seu pai? Será que você honra seu pai diante de Deus? Isso é um mandamento da Bíblia. Honrar teu pai e tua mãe. Questão de organização na sua casa. Como é a sua casa? Será que seus filhos lhe obedecem? Será que
que eles estão, hoje em dia tem muitas coisas, tem muitos recursos que tiram nossos filhos de nós. A gente não tem tempo, às vezes, para falar com nossos filhos, deixa o trabalho assumir contra a nossa vida, e a gente só tem tempo para o trabalho. Seu filho muitas vezes chega em você, bença pai, eu nunca mais, é difícil, é raro ter hoje em dia o filho dar bênção para seu pai, porque as coisas, os princípios antigos, eles estão deixando de lado, irmãos, estão deixando de lado, tudo enquanto é novidade. Eu mesmo já estava falando pro meu pai, bença velho, não falava nem bença pai. A gente deixa essas coisas, não falava nem pai, falava só velho. Isso é desrespeito com nossos pais. Eles foram criados, eles deram o melhor para nós. E às vezes a gente deixa tudo do mundo entrar na nossa casa e não vivemos a Bíblia, não praticamos a palavra de Deus. Irmãos, eu não quero que vocês cheguem a falar aquele pastor está falando isso. Não me critiquem, irmãos. Se me criticar, não estou nem aí, eu estou fazendo a vontade de Deus. É isso que Ele me pediu para falar, é isso que Ele está me permitindo falar. Agora sejamos crentes práticos da palavra de Deus. Porque teórico tem muito, irmãos. Leia a Bíblia aqui, leu a Bíblia, o pastor falou, passa um tempo jejuando, orando, para Deus falar na Bíblia e falar através da palavra. E Deus, quando Ele confirma, irmãos, Ele começa a confirmar na cedo, que nem Ele confirmou aqui através do louvor. E você sabe quando Deus quer falar com você. Eu não direcionei esse tema para ninguém, irmãos. Deus me deu esse assunto, Deus me deu esse tema há 2 semanas atrás. E eu abri novamente a Bíblia e Ele confirmou. E cada vez que eu abri a Bíblia, Ele confirmava. E eu falei, é um assunto muito sério. Mas que temos que... Às vezes você está aqui, o irmão está só para me criticar. Não, Deus, Ele corrige. Ele está aqui para te corrigir. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Irmãos, questão que a gente está fazendo agora, a gente está participando do evangelismo e a gente está visitando os mendigos, né, moradores de rua, e eu comecei a pensar, o que leva uma pessoa a essa situação? Desestruturação familiar, irmãos. Às vezes os pais espancam os filhos, eles vão para a rua, lá eles têm dinheiro fácil, drogas, eles ficam lá, não conseguem se recuperar. Irmãos, a obra de Deus é muito séria, isso é uma coisa muito séria. É o que nós estamos fazendo hoje, irmãos. Se a ovelha não vem até nós, vamos até ela. Amém. Jesus veio até nós, irmãos, porque nós não podemos ir até Jesus. E algo que eu quero falar mais, irmãos, é responsabilidade, irmãos. Eu fui criado num tempo que criança era criança. Criança brincava, irmãos. E criança não tinha responsabilidade de adultos. Mas chegou um momento na minha vida que eu disse, não, agora eu tenho que pensar como adulto. Mas meu pai se esforçava, minha mãe se esforçava para me dar o melhor. E nunca deixou que eu trabalhasse, fizesse algo que eu não quisesse. Eu só trabalhava se eu quisesse. Hoje em dia, muitas crianças estão sustentando a casa, irmãos. Muitas crianças estão com a responsabilidade de adultos, estão deixando de ser crianças. Muitas crianças hoje em dia têm relacionamento mais rápido do que um adulto. Informações, irmãos, muitas informações. Temos que saber criar nossos filhos. Irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração, questão ainda do relacionamento, irmãos. Família, irmãos. Casal, irmãos. Quanto tempo faz, irmão, que às vezes você não chega na sua esposa, eu te amo, sabia? O irmão ali, não é muito romântico, não. É algo que Deus fala na Bíblia, irmãos. Devemos amar nossas esposas. E para falar onde está esse assunto é Efésios 5, versículo 1. Efésios 5, versículo 1, irmãos. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados,
andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si, mesmo por nós, em ofertas, sacrifícios a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, 22 diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Vou explicar antes que me achem um machista aqui. Vou explicar. Sejam sujeitas a seus maridos. A irmã costuma falar que não sejam escravos dos seus maridos. Porque, irmãos, temos que ser, nós somos um. O casal é um, irmãos. É metade da esposa, metade do homem. Às vezes é só o homem na relação, às vezes é só a mulher na relação. Isso destrói a relação. Porque você não sabe, você não tem conhecimento do que seu marido gosta, do que sua esposa gosta. E só foi aquela fase ali da conquista, irmãos, aí acabou. Não acabou o amor não, irmãos. Deus nos fez para nos separar, não temos que inovar. Irmãos, não sei o que. É verdade, irmãos, não acabou o amor não. Quanto tempo faz que você não sai com a sua esposa para um lugar para vocês ficarem a sós? Para namorar, né? Faz tempo. Não faz? Faz tempo. Faz quanto tempo que você não sabe o aniversário da sua esposa? Que ela não ganha nada. Que ela não faz a comida que você gosta. Tudo isso, irmãos, é a brecha para o inimigo. Tudo isso é brecha para o inimigo. Vocês estão rindo aqui, mas é um assunto sério. É verdade. É aí que o inimigo age. É numa brecha que nós demos. E voltando à questão de filhos, irmãos, preocupado com a hora aqui, porque eu costumo falar muito. Não, pode ficar à vontade, deixa o Espírito Santo agir. Questão de filhos. Nós somos 3 irmãos e meu pai teve um filho de criação por parte de mãe, e ele, irmãos, um exemplo de pai. Ele cuidou do meu irmão mais velho. É um dos que dá mais trabalho pra gente, mas Deus já está fazendo mudança, irmãos. Ele já parou de beber e eu entreguei para Deus. E ele está cumprindo com as promessas dele. É verdade. Essa semana o inimigo tentou contra a vida do meu irmão, mas ele não conseguiu. Graças a Deus, mais uma vez ele perdeu. E ele vai continuar perdendo enquanto tiver filho. Em nome de Jesus. Ele vai continuar perdendo até o momento que ele vai desistir. Porque eu estou frisando tanto nisso, irmãos. Quando o inimigo não consegue agir na sua vida, ele vai agir na sua família. É verdade. Quem estiver dando brecha, ele está ali, irmãos. Ele vai pegar. E se ele entrar numa casa, ele pega todo mundo, irmãos. Ele pega todo mundo. Por isso que Deus fala: ordem. Organiza a tua casa, Ezequias. Porque antigamente o pai ele era beneficiado, para não falar outra palavra, pelos pecados do filho, irmãos. Às vezes o filho pecava, quem pagava era o pai. Às vezes o pai pecava, quem pagava eram os filhos. Era assim antigamente, irmãos. Mas Deus deu graça. Nós estamos no tempo da graça. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Às vezes, Deus não fez nada na minha vida, irmãos. Agradeço a Deus por você não ser nenhum drogado, por você ter pais que amam você, por você ter irmãos. Muitas pessoas choram por não ter pai, por não ter mãe. Mas essas pessoas que não têm pai, não têm mãe, Deus é o seu pai. Aleluia. Deus é sua mãe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo. Devemos querer o melhor para nossos familiares. Amém. Eu vou ir até Efésios 24. 5, 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou por ela. Irmão, se você não tem zelo pela sua esposa, você não vai ter zelo pela casa de Deus. Deus está falando aqui, irmãos. Se você não ama a sua esposa, você não vai amar a igreja.
casa de Deus. Quem é igreja? Somos nós. Amém. Isso aqui é simplesmente um templo, irmãos. E Deus tem falado muito. E eu tenho pegado e é bom a gente, às vezes, visitar esses lugares, irmãos. Está faltando a gente visitar cadeias e hospitais. E Deus vai dar condição para a gente Em nome visitar. de Jesus. Essas pessoas que precisam de Deus, irmãos. Tem muita gente que todo dia está na igreja, mas não quer, não ouve a palavra de Deus. Não pratica a palavra de Deus. Às vezes ouve, mas não está nem aí, irmãos. Uma pessoa daquela só precisa de uma frase para mudar a sua vida. E ele responde. Você fala para ele: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E se ele responder sim, Deus já vai atuar na sua vida, irmãos. É assim que Deus mudou a nossa vida, irmãos. É assim que Ele tem mudado a nossa história. E você precisa permitir que Deus mude a sua história. Qual é o exemplo que você tem dado para os seus filhos? Será que você tem tempo para conversar com seus filhos, saber o que eles querem? Será que você tem acompanhado seus filhos na escola? São coisas simples, irmãos, mas que não estão sendo feitas. Por quê? Porque na escola ele tem um amiguinho. O amiguinho é mal intencionado. Se ele não tem amor em casa, ele vai procurar onde? Na rua. E muitas vezes os amiguinhos só querem dar o bem pra gente, só querem oferecer o bem para essas crianças. Muitas crianças hoje, o Brasil é um país que cresce na prostituição, no uso de drogas, no uso de bebidas. Crianças, adolescentes se tornam marginais. Isso é culpa do diabo? É culpa do diabo. Mas 50% é nossa. É verdade. 50% é nossa, porque a gente deixou o inimigo agir. Muitos casos de filhos de pastor, pessoas que nasceram, se criaram dentro do evangelho, mas seus pais não praticaram a palavra em casa. E eles foram. Ontem eu conversando com um rapaz, e ele chegou assim pra mim e falou: eu fui crente. Aí quando eu comecei a falar com ele, ele já não aguentava mais chorar, ele se levantou e depois sentou de novo no mesmo lugar. Eu falei: Deus, tu já permitiu o que eu tinha para falar com ele. E eu senti uma angústia muito forte. E senti que ali foi um problema familiar. Ele não me falou nada, mas eu senti que foi um problema familiar. Muitas vezes as pessoas optam, e eu já conversei com 2 pessoas que foram roubadas, chegam aqui, foram roubadas, não conhecem a cidade, perdem os seus documentos e ficam aí, irmãos, mendigando na rua. Poderia ser você, mas Deus não permitiu isso. Muitos irmãos, é a função da igreja agora, irmãos. Igreja, família, igreja. Muitos irmãos passam todo dia. E Deus, Ele trouxe para mim agora, quando eu vim estar neste lugar. E Ele já me deu experiências, eu tive experiências e comecei. Às vezes a pessoa passa por você sujo, bêbado, drogado. Aí você olha para a pessoa, você não presta. Mas ele é pessoa que nem você. Tem os sentimentos que você tem. Muitas vezes ele não teve família, foi levado àquela situação. E você conhecendo a palavra de Deus, você não fala nem um bom dia. Você não fala nem um Jesus te ama. Não é para ser melhor que ninguém não, irmãos. É para praticar a palavra de Deus. Muitas são as denominações, irmãos, que muitas pessoas dormem na frente da igreja. E a pessoa, se puder escorraçar, escorraça. Deus não veio para essas pessoas. São um bando de fariseus, irmãos, que não praticam a palavra de Deus, que são teólogos. Só tem teoria, não tem prática. É verdade. O crente tem que ser prático. É verdade, Deus. Irmãos, se eu não fosse atrás, irmãos, do que Deus tem para mim, se eu não estiver atrás do que Deus tem para mim, eu não vou saber, irmãos. Se eu não arregaçar as mangas, trabalhar para Deus, fazer o melhor para Deus, tirar um tempo para Deus, eu não vou saber o que Deus quer na minha vida. Se eu não falar para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero que tu restitua meu casamento, eu quero que tu restitua minha família, Ele não vai agir.
Ele não vai agir, Ele precisa que você suplique a Ele, se humilhe. Na palavra aqui, um costume que o pessoal tinha antigamente era de rasgar as vestes e se vestir de pano de saco. Sabe o que significa isso, irmãos? Humilhação. Eles se humilhavam diante de Deus. E esse rei aqui, no capítulo anterior, quando os assírios declararam para ele que iriam matá-lo, ele recorreu a Deus. E ele se humilhou de pano de saco, rasgou suas vestes e vestiu um pano de saco, se humilhando a Deus. Pediu: Deus, eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor é comigo, que o Senhor destruirá os assírios. Irmãos, a palavra diz, acho que foi 85 mil. Ele não precisou fazer nada. Na manhã seguinte, após a humilhação de Ezequias, foram 85 mil assírios feridos, mortos pelo anjo do Senhor. Aleluia. Irmãos, não é pra gente guerrear, não. Jesus guerreia por nós. Aleluia. Ele só tá pedindo: clama a mim, meu filho, que eu te ouvirei. Clama a mim, que eu te responderei. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um preço. Nós não estamos disponíveis para Deus. Nós não queremos pagar o preço. É muito fácil, irmãos. Eu quero isso aqui. Aí eu deixo de mão, busco a Deus. E no vacilo daquilo, o inimigo chega na nossa família e destrói. Chega na nossa vida e destrói. Então temos que estar firmes no Senhor. Casais, filhos, família, casa do Senhor. Glória a Deus. Continuando aqui, irmãos. Efésios 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como o próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, e antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá sua mulher, e serão dois, numa única carne. Aleluia. Então Deus fala novamente, irmãos. Ele frisa novamente a questão da família, do relacionamento. Se os irmãos tiverem oportunidade de ler Efésios 5, ele só fala disso, irmãos. Efésios 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrai teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Aleluia. Para que vá-te bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, no conselho do Senhor, no caminho do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E para encerrar, irmãos, eu queria falar mais, mas tem muitas coisas ainda para falar, mas Deus está permitindo até aqui, irmãos. Efésios, agora, irmãos, depois de tanto bater, né, uma hora que Deus Ele vai te dar um carinho, irmãos, através da palavra do Senhor. Não, se você voltar a Isaías 38, versículo 5, diz o seguinte: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que acrescentei aos teus dias 15 anos. É a resposta de Deus, irmãos. Glória a Deus. Ezequias foi curado, irmãos, mas ele não foi curado sem pagar o preço. Deus fala: Deus é o nosso Pai, irmãos. Quando você não tiver ninguém do seu lado, seus amigos forem contra você e você estiver servindo o Senhor, Deus é o seu Pai, Deus é sua mãe, Ele é seu alto refúgio, Ele é a sua fortaleza, irmãos.
E na frase que e nele confiarei, né? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, Salmo 91. E nele confiarei. Porque tem momentos, irmãos, que nossas forças já não dão mais. Que não temos mais esperança em nada. Acabou. Somos seres humanos, irmãos. Não existe aquela pessoa, não, eu sou forte, eu vou continuar até o final, não. Chega um momento que é só a confiança no Senhor. Chega um momento que é só a perseverança no Senhor. Se você não confia no Senhor, Ele não vai agir na sua vida. Confiar, crer. Tem que esperar, irmãos. É o tempo de Deus. Irmãos, deixa eu ir terminando logo aqui. Irmãos, ainda voltando em Efésios. Essa é maravilhosa, irmãos. Efésios 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório e mistério do Evangelho. Deus fala novamente, através da sua palavra, na palavra confiança. Irmãos, mas de propósito é que está saindo novamente. Os irmãos têm que pegar, não, sai 2 vezes confiança. Quantas vezes ele falou na família, isso é sério. É Deus falando, irmãos. E para terminar aqui, ainda tem mais um versículo. Oi, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Mas eu queria que os irmãos esperassem pelo menos mais 5 minutos para me contar uma experiência, que eu gosto de contar o que eu vivi, irmãos. Eu não gosto de contar o que os outros viveram. Amém. Amém. Glória a Deus. Lucas 22, 10. Olha o agir de Deus, irmãos. E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direi ao pai da família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Irmãos, fala Jesus na última Santa Ceia. O que isso tem a ver? Não, irmãos, não tem nada a ver, tem a ver. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece nosso coração. Então por que, irmãos? Porque aquele homem foi escolhido por Deus. Naquele tempo, Jesus, ele não andava se escondendo, irmãos, mas ele andava desviando os caminhos para não acontecer antes do tempo. Tudo foi planejado por Deus. Então ele procurou e ele sabia, irmãos. Como ele é onipresente, ele é onisciente. Ele sabe o que você está passando. É verdade. Agora entrega nas mãos do Senhor, que Ele tudo fará. Entrega, irmãos. Tem uma música do Márcio Nascimento muito antiga que fala que a vitória vai chorando, geme e chora. É verdade. Essa é a estratégia do cristão, irmãos. Jejuar, orar e vigiar. E o segredo da vitória é praticar a palavra de Deus. É verdade. Irmãos, quero contar algo rápido para os irmãos. Espero não estender mais um momento. Eu queria que os irmãos refletissem muito. Se fosse possível, depois da pregação, eu queria que as irmãs cantassem novamente aquele hino. Eu senti muito forte a presença de Deus. Fala. Então os irmãos já vão fazendo os preparativos aí, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os irmãos fizessem um clamor após esse testemunho ao Senhor. Entregassem todos os seus problemas familiares, pessoais, trabalho.
Seus inimigos não são seus vizinhos, não são seus familiares, são as potestades. Seu inimigo é o diabo, irmãos. Eu não falei assim com medo dele, não. É porque é para ele ouvir minha voz bem pausadamente. Que hoje eu comecei a pisar na cabeça dele. Glória a Deus! Jesus. Aleluia! Irmãos, eu tenho compartilhado e isso vem para mim também, irmãos. Eu me analisei antes de fazer essa pregação. Eu não queria pregar, o inimigo não queria deixar eu pregar. Porque muitas vezes é o que eu falei, irmãos. Uma pessoa forte, ele não é forte 100% sem Deus. É verdade. E Deus, muitas vezes, Deus deixa aquela pessoa passar por aquilo ali para prová-la. Porque é fácil ser usado, irmãos. Difícil é ser aprovado por Deus. Oh, glória a Deus, é verdade. Ser usado é só deixar Deus agir. É. Agora, se você for usado por Deus e não ser aprovado, você vai ser usado uma vez e nunca mais vai ser descartado. Porque Deus, Ele traz algo novo. Se não tiver um projeto novo na sua vida, se você não mostrar para Ele, Pai, é isso que eu quero, é te obedecer, é te seguir, Deus, Ele não faz a mudança na sua vida. Você precisa querer mudança. Só duas coisas mudam o homem: ele querer se mudar e Deus. Amém. Então, se seus familiares falarem, eu não vou parar, eu não vou para a igreja, e chegar ali e confronte ele não. Ajoelha, vai para o seu quarto e fala com Deus. Deus, ele me confrontou, mas eu sei que não era ele, era o inimigo na boca dele. Mas eu declaro que meus familiares servirão ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, não entendendo muito, eu sempre passo um pouquinho da hora. Glória a Deus. Oi, irmãos. Quero contar algo que, antes disso, tem mais um. Irmãos, como eu falei para os irmãos, eu vim de um estado distante, eu vim de Boa Vista, capital de Roraima. Eu passei por lá 10 anos, meus familiares estão lá, mas eu daqui, irmãos, estou clamando por eles. E algo que me motivou essa viagem foram muitos problemas, eu já não aguentava mais. E eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Mas aqui, irmãos, isso que Deus fala da casa, quem são seus familiares. Graças ao apoio do pastor Cleide, da pastora Ângela, da sua família, irmãos. Isso aqui é uma família, irmãos. Que é uma família de Deus, são servos de Deus. Graças ao apoio deles, irmãos, eu estou aqui hoje falando de Deus. Em muitos momentos, irmãos, pessoas querem te falar algo, às vezes parte da parte de Deus, é de Deus. A pessoa não lhe conhece, aí às vezes fala uma coisa, você já está com 10 pedras na mão, não espera nem a pessoa terminar de falar. Ouve primeiro o que aquela pessoa quer falar, depois você, não, isso aqui tem razão. Procura, está com dúvida, procura na palavra de Deus, vai orar. E Ele vai te nortear, Ele vai te colocar no caminho certo. Amém, Jesus. Muitas coisas, irmãos, estão acontecendo que a gente não quer ouvir. Às vezes Deus usa um ímpio, irmãos. Um ímpio fala uma palavra ali que mexe com você. Por quê? Só um ímpio que está ali. Você está no meio de ímpios. Deus vai usar o quê? Um pastor? Muitos pastores não querem ser usados. Você às vezes trabalha no meio de ímpios. Pessoas que entendem mais da palavra do que você. E às vezes a pessoa chega ali na palavra e te fala tudinho. É verdade. E você sabe? Procurar conhecer a palavra. Só que a sua diferença é só um, irmãos. Você é um crente prático da palavra de Deus. É verdade. Irmãos, tive uma experiência com Deus. Tive umas 2 aí. Pretendo ter mais, buscar cada vez mais. Glória Deus. a Deus. E isso é para fortalecer a fé dos irmãos. Não é para mim vangloriar de maneira nenhuma, que se fosse por mim eu não estaria aqui, mas por obediência a Deus eu estou aqui. Irmãos, eu tive uma madrugada de uma sexta-feira. Eu fui dormir às 2 horas da noite e me deitei e comecei a cair no sono, que nem a antiga, os irmãos perderam, agora é difícil falar a outra experiência que eu falei, mas tá gravada, gente. Então, Deus mostrou, irmãos, e foi um tempo que eu busquei muito de Deus, estava buscando direto, eu posso, eu quero ver a tua glória. E Deus mostrou, irmãos. Fechei os olhos e parece que eu saí como tivesse a impressão de ter saído do corpo. E fui para um lugar muito distante.
que Deus me fez entender que era Nova Jerusalém. Amém. E, irmãos, Deus mostrou algo como se fosse um mapa. E Ele deu tipo uma demarcação. E para os irmãos ficarem animados, parece muito com o Brasil. O mapa parece muito com o Brasil, era muito semelhante. E Deus mostrou a terra e pastos, árvores, mas só o que Ele queria mostrar, e depois fechou. Aí foi subindo, e mostrou o mapa mundial. E aí eu, querendo saber, quando eu pensei em falar, Deus falou: sabe o que é isso? Não, isso é a terra prometida, a primeira terra prometida. Sabe por que não tem ninguém lá? Porque os santos não estão preparados. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, você não está aqui à toa, não, irmãos. Você tem que se preparar, irmãos. Você tem que se preparar e se desprender das coisas materiais. É verdade. Em seguida, Deus mostrou o mapa mundial. Eu falei: o que o Senhor quer com isso, Deus? O que é isso? Falou aí, irmãos. Falou aí, meu filho, onde você tem que atuar. Porque muitos não estão salvos. Porque, irmãos, o mundo não foi evangelizado. Porque o seu vizinho não foi evangelizado. E o que você está fazendo, irmãos, para que a palavra de Deus chegue a essas pessoas? Deus vai cobrar de você, irmãos. Jesus fala na Bíblia: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não está falando ide pregar o evangelho na igreja. Está falando a toda criatura. Criatura porque não são filhos de Deus ainda, irmãos, mas serão. Porque Deus levantará profetas, jovens, pastores, disciplinados, movidos pelo poder de Deus, Glória a Deus. Aleluia. cheios da unção de Deus, Glória a Deus. Aleluia. para modificar, irmãos, para Aleluia. modificar todos os números, para mudar a história. Deus está aqui para mudar a sua história. Aleluia. E Ele vai te usar para mudar a história. Glória Vamos conseguir a Deus. o Brasil, irmãos, Em para nome de Deus. Jesus. Vamos conseguir o mundo para Deus. Em nome. Porque tem muitos lugares nos céus. Deus está esperando, Ele quer salvar mais, irmãos. Porque se fosse só alguns, irmãos, Ele está triste, Ele é o Pai. Ele é o Pai. E Ele tem ao mesmo tempo o amor de mãe. Mãe quer ter todo mundo no colo. E Ele é amor, irmãos, mas Ele também é justiça. Ele é um equilíbrio de tudo, irmãos. Se prepare, irmãos. Eu confesso que ainda não me sinto preparado, porque quando eu estiver preparado, Deus vai me levar. Irmãos, cada um tem que se preparar. A salvação individual. Devemos refletir cada momento da nossa vida. Será que se Deus falasse, se Deus viesse hoje, eu iria? Irmãos, aproveitar cada momento da nossa vida. E se tivermos algo de errado com alguém, nos reconciliar. Porque tem muitos pastores lá, irmãos. Vocês não acreditam, mas eu acredito. Tem muitos pastores no inferno. É verdade. Tem muitas pessoas que falaram: em teu nome expulsei demônios, evangelizei. Mas você fez a palavra, você praticou a palavra de Deus. Você não seguiu, irmãos. Eles não seguiram. Eles não ouviram a palavra de Deus. Então é ouvir e praticar, irmãos, não é só ouvir. Irmãos, uma coisa que eu vou falar que é meio uma brincadeira, mas é sério. Sabia que mudo fala? Sabia que mudo fala? É. Os irmãos, não, mudo não fala. Por isso não, ele não era mudo, mas ele fala através de sinais. É. Então temos que usar os nossos recursos que a gente tem para nos comunicar com Deus. É verdade. Irmão, se você foi criado no meio de uma favela, de gíria, se refira a Deus, faça o melhor, seja simples. Se você estudou, irmãos, não desmereça ninguém que não estudou. Fale com Deus da maneira que Ele te permitir. Fale com Deus, é uma conversa simples, irmãos. É Não verdade. são palavras bonitas. Deus quer ver a tua sinceridade. Irmãos, eu espero que a palavra tenha falado com vocês. Amém. E eu queria que as irmãs pudessem cantar este hino. E após esse hino, se puderem encerrar o culto. Mas, irmãos, não deixem a sua bênção. Essa é só parte da bênção, a palavra. Agora que Deus vai entregar a bênção a vocês. Através do louvor, Ele vai renovar suas forças. Através do louvor,
Ele vai transformar suas vidas. Em nome do Aleluia. Senhor Jesus.